You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. There will be mountains that I will have to climb, and there will be battles that I will have to fight. But victory or defeat, it's up to me to decide. But how can I expect to win if I never try? Oh, I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe he brought me this far to leave me. Praise God. Never said there wouldn't be trials. Never said I wouldn't fall. Never said that everything would go the way I wanted to go. But when my back is against the wall and I feel all hope is gone,
just lift my head up to the sky and say, help me to be strong. Oh, I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. And I don't believe He's brought me this far to leave me. Obrigado, irmã Alessandra. Amém. Primeiramente agradeço a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa de Deus, né, irmãos? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé e abrissem as vossas Bíblias em João 2. Eu vou ler e depois eu gostaria que a irmã Steph colocasse um áudio antes da pregação. Vou ler aqui a mensagem, onde vai ser a mensagem. João 2, a partir do versículo 1 até o 10. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, João 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Podei vos assentar. Esse milagre foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi o primeiro sinal de Jesus. E teve um bispo conhecido aí, eu não vou citar o nome, mas eu quero que vocês escutem o áudio, que ele criticou o milagre de Jesus. E vocês vão ouvir agora o áudio, ele fazendo essa crítica. Antes de eu introduzir a mensagem, eu quero que vocês escutem esse áudio. Pode soltar, irmã Esther. Aleluia. Tudo que Jesus faz é perfeito. O primeiro milagre dele foi perfeito. No momento certo, na hora certa, atendendo a necessidade do povo naquele momento. E eu fico contristado em ver uma pessoa que se diz servo de Deus criticar o mestre. Jesus diz o seguinte, quando os discípulos veio até Jesus e disse: olha,
estão falando do senhor aí. Ele falou assim, ó, quem não é, né, contra nós, deixa falar. Tem muitas coisas que estão sendo faladas aí, pregadas, eu não me meto. Mas quando vem tirar a glória do meu mestre, irmão, aí sim eu entro. Porque eles que estão falando do evangelho, eles vão se virar com Jesus. Agora não vem pregar um evangelho aí para tirar a pessoa do foco que é Cristo, não. Não vem contra o meu mestre, não, que ele foi perfeito. O sacrifício dele foi perfeito na cruz. O plano de salvação que Deus projetou, entregando o seu único filho naquela cruz, ele projetou a morte do próprio filho. Imagina que dor que ele sentiu vendo os homens rasgar o filho dele, porque ali ele estava sentindo dor. Ele era Deus, mas ele estava em forma humana. Então Deus programou a morte de Jesus para nós estarmos aqui hoje e termos direito à salvação. Então, tudo que, se Jesus não fizesse nada para nós, ele já teria feito tudo. A sua carne foi rasgada, o seu sangue foi derramado. Amém? E esse bispo criticou esse milagre. Diz que não aceita, que não concorda, que não conforma com isso. Ainda bem que o próprio Cristo nos alertou sobre isso, né? Amém? Se não conseguiu o áudio, eu vou dar uma introdução, depois os irmãos pesquisam em casa. Aleluia. Glória a Deus. Amados, se Jesus não manifesta esse sinal no Caná da Galileia, como Isaías tinha profetizado, aproximadamente 700 anos da vinda de Cristo, que o Messias ia vir, esse foi o começo do seu ministério. E se Jesus não morre naquela cruz por nós, meus irmãos, imagina só, nem eu nem você estaria aqui. Imagina que caos terrível que seria. E o plano da salvação, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz aqui na terra é perfeito. Tudo que está acontecendo, isso tudo que está acontecendo aí, essa neve forte, igual esses dias, esse frio, existe uma mente poderosa e inteligente atrás disso tudo, comandando isso tudo. Senão a natureza nos matava, e essa mente é Deus, o Criador. Então ele tem todo o poder nas mãos, ele não tem a metade do poder, ele não é um Deus doido, ele não é um Deus maluco. Tudo que ele faz é perfeito. A Bíblia, quando você estuda a Bíblia, para você obter conhecimento, né, e mudar, porque nós temos que ler a Bíblia para mudar, para ela nos mudar. Você começa a ver o plano da salvação, você começa a ver como Deus trabalha. Deus não trabalha na lógica humana. A Bíblia nos ensina como ser um líder de verdade, a como nos portar perante as pessoas. Amém? Glória a Deus. Conseguiu, Marcos? Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, enquanto eles conseguem, vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração? Amém. Amém? Aleluia. Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, sabendo, Senhor, que não é de qualquer jeito que nós possamos clamar a Ti, entrar na Tua presença, para que nossas orações, Senhor, sejam ouvidas. A Tua palavra diz em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em Teus efeitos. Senhor, e como igreja nessa noite, nós oramos Te agradecendo. Nós oramos, Senhor, Te agradecendo pelo plano da salvação, pelo milagre que o Senhor fez ali, Senhor, naquele casamento, aquele milagre perfeito, e tantos outros milagres que o Senhor realizou no passado, que o Senhor realiza hoje em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ter um entendimento de saber que o Senhor é um Deus que não muda e não mudará. O Teu reino é eterno, o Senhor é eterno. Senhor, muitas vezes é nós, Senhor, que não mantemos, Senhor, aquela comunhão forte contigo,
para chegar para o irmão, meu Deus, que está com enfermidade, e dizer: Jesus Cristo de Nazaré te dá saúde, porque o Senhor é aquele que operou ontem, é o que opera hoje, é o que opera eternamente. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, através do teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoar com a graça maior, Senhor, de fé, Senhor, e entender que a fé é muito mais fácil do que nós pensamos, mas muitas vezes, Senhor, nós não queremos realizar aquilo que o Senhor manda, assim como Naamã, Senhor, ali em 1 Reis, quando o profeta, Senhor, o teu servo diz: Naamã, mergulha no rio. Senhor, ele olhou e falou: este rio. E muitas vezes nós precisamos dar um passo de fé, fazer algo que o Senhor manda, mas muitas vezes nós achamos ridículo, que não precisa. É o Senhor nos ensinando a ter fé, e que essa fé, Senhor, possa, Senhor, entrar no coração dos teus filhos, e que eles possam ter, Senhor, os ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Quando falar, faz; quando falar, não faz. Que eles possam, Senhor, ter essa sensibilidade. Que os teus filhos, Senhor, possam jejuar, possam orar, possam te buscar, possam colocar os seus ouvidos sensíveis à tua voz. Que o Senhor fala conosco todos os dias, quando nós acordamos, através do sol que brilha para nós. O Senhor fala conosco, Senhor, através da tua palavra. O Senhor fala conosco através dos louvores. O Senhor fala conosco, Senhor, no nosso coração, quanto muitas vezes, Senhor, estamos orando e o teu Espírito Santo vem e ministra no nosso coração. Senhor, eu clamo por uma igreja que tenha sensibilidade ao teu Espírito Santo, não só esta igreja, mas aos meus irmãos espalhados no mundo. Senhor, assim como Abacuque, Senhor, orou: aviva, Senhor, aviva no meio do teu povo, aviva no meio da nação, no século 21, Senhor, que ainda existe um povo, Deus, que não se dobrou a Baal. Meu Deus, ainda existe um povo que não importa com os holofotes, Senhor, que não importa com a fama, mas importa em desaparecer para que o Senhor apareça. Esse sim é o alvo, Senhor, daquele que verdadeiramente está te buscando. Senhor, que cada pessoa que ouvir esta mensagem hoje, que ouvir esta oração, meu Deus, possa ter certeza da salvação. Porque ser usado por Senhor momentaneamente não quer dizer que vai herdar o céu, mas que cada pessoa nessa noite, Senhor, possa, meu Deus, ter a consciência e fazer, Senhor, uma retrospectiva na sua vida, do que o Senhor fez na vida dela, e que ela possa ter a certeza da salvação, que nós possamos ter a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Senão não adianta nada pularmos e falar a tua palavra, porque naquele dia o Senhor vai dizer para nós: afasta de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas se nós permanecermos fiel, o Senhor vai dizer: entra, bendito do meu Pai, para o reino que te foi preparado. Não adianta o homem ganhar o mundo se perder a tua alma. Não adianta, Senhor, acharmos, meu Deus, que somos, Senhor, porque na realidade somos. Nós precisamos da tua graça e do teu amor e da tua misericórdia todos os dias, e que nós possamos estar conscientes disso, e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém. O milagre de Jesus, casamento foi uma... O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi uma festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando: meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não tem mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não.
fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da Tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma proposta. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos falando sobre isso. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos ter a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano, e nós estaremos fazendo uma proposta. A proposta de transformação de vida. Não é nada com respeito a eu quero realizar o meu sonho de casamento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu quero... Nada disso. Essa não é a proposta. Isso nós não estaremos focando. Nós vamos focar a transformação total da vida das pessoas que continuam, mesmo crendo em Deus, vivendo uma vida desgraçada. Essa é a minha proposta. Então, eu estou convocando todas as pessoas que me ouvem, eu estou convocando para que juntos nós venhamos fazer um desafio com Deus. Porque não é justo, não é aceitável que nós aceitemos Jesus transformando água em vinho e não transforme a vida das pessoas que estão vivendo a vida desgraçada. Irmãos, vocês acabaram de ouvir tanta asneira que esse bispo acabou de falar? Terrível, né? Terrível. Pode me criticar, pode, que para mim é blasfêmia isso. Isso é blasfêmia. Amados, Jesus, quando chegou em Caná da Galileia, que ele foi convidado para aquele casamento, naquele dia, naquele casamento, o que precisava ali do milagre? Precisava de vinho. O vinho tinha terminado. O vinho simboliza alegria. Era uma tristeza muito grande naquela época se o vinho acabasse, porque naquela época a festa demorava 4, 5, 6, 7 dias e não tinha vinho. Imagina que vergonha que seria para o noivo. Jesus agiu certo e na hora certa. O processo do vinho, para se fabricar o vinho, começa na colheita.
A seleção dos grãos. É selecionado. Não é colhido de qualquer jeito. Tem a época certa, tem a temperatura certa, conforme o país, conforme o lugar. Depois, tem a separação dos grãos e dos talos. Tem o esmagamento. Depois vem a fermentação. Depois a fermentação tumultuosa. Depois a fermentação leve. Depois passa por processo de filtragem para tirar todos aqueles resíduos que tornam o vinho meio turvo. Depois tem o processo do amadurecimento. É o processo mais complexo e cauteloso do vinho. É demorado se fazer vinho. E não se faz vinho de qualquer jeito. O vinho, no processo de amadurecimento, quanto mais tempo o vinho fica nos barris de madeira, mais tempo que ele está ali curtindo, ele fica melhor. E tem um processo de trocar os barris também, para que não se esteja fungos. O processo para se fazer um bom vinho não é fácil. Como que esse maluco, desculpa da palavra, vem criticar o milagre do meu mestre? Que um processo que demoraria meses, anos, Jesus fez instantaneamente. Ele quebrou a lógica do tempo. Ele quebrou tudo. Ele fez a colheita perfeita. Ele fez a colheita exata dos grãos. Ele separou o grão do talo. Ele fez o processo de esmagamento. Ele fez tudo em fração de segundo. E naquela noite ninguém precisava de uma cura, ninguém estava doente. Precisava de vinho. Era o que faltava naquele momento. E esse homem vem criticar o milagre do meu mestre? Amados, a Bíblia diz muito bem e clara: só existe dois senhores, Deus ou o diabo. Não pode falar inferno, mas existe o inferno e existe o céu. E só existe dois senhores, Deus ou o diabo. E esse homem criticar Jesus, que a Bíblia diz de capa a capa, e mostra como que Jesus foi santo, como que ele é perfeito, e ele vem dizer que não aceita isso. Ele não tem que aceitar mesmo, não. Sabe por que ele não tem que aceitar? Porque quem faz milagre é Jesus, não é ele. Ele não pode fazer nada para você, nada, a não ser te conduzir para o caminho errado. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Ele é um líder muito conhecido. Muito conhecido. Vocês sabem quem é. Não quero citar nome, porque eu não quero defamar ele. Mas ele engana muito bem. Esse intuito de criticar o milagre de Jesus é trazer atenção para ele. No intuito de financeiramente, porque não se prega a salvação. Lá não se prega a salvação. Eu já tive lá. Lá está preparando a pessoa para morar aqui na terra. E o nosso reino não é aqui. O nosso reino, a nossa casa é no céu. Amém, glória a Deus. E ele está preparando um povo para morar aqui. Para ficar com ele. Exatamente, para ficar com ele. Criticar o milagre do meu mestre. Jesus fez tudo perfeito. Naquela noite, a mãe dele chegou para ele e falou: Jesus, olha meu filho, acabou o vinho. Ele falou: o que tem eu contigo, mulher? Porque ele sabia que naquele momento, naquela noite, ia começar o ministério dele. E ele já sabia o que ele ia passar. E ele fez aquilo naquela noite. Aí agora entra uma outra coisa em relação ao vinho. Para quem tem uma desculpinha de tomar um cálice de vinho, né? Eu gostaria da participação da igreja. Eu gostaria que o Maurício abrisse para mim Abacuque 2,15. Eu gostaria que o irmão Jurandir abrisse para mim em Provérbios 23, 23, a partir do versículo 29 e 35. A Bíblia diz dois tipos de vinho: o vinho que é o suco de uva e o vinho com álcool. E Provérbios 20 no versículo 1 fala sobre isso, o vinho com álcool.
Abacuque 2,15. Provérbios, deixa eu ler aqui Provérbios, que fala sobre o vinho com... Só para os irmãos entenderem um pouquinho, a gente vai entrar na dimensão do vinho aqui. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Agora, nós vamos para Isaías 65:8, que fala do suco de uva. Isaías 65:8. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que o não destruas a todos. Agora, olha o que Abacuque 2,15 diz sobre o vinho. Aí daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Provérbios 23, do 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem? Os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Amém, amados? Agora, eu estou entrando na mensagem. Eu estou falando sobre o vinho. Bem, Jesus transformou o vinho naquela noite, certo? Água em vinho. Então quer dizer, o vinho que Jesus transformou era alcoólico ou não? Com esses versículos que nós lemos agora, Abacuque 2,15 e Provérbios 23, do 29 ao 15, já está mais que provado que o vinho que Jesus fez não era o vinho alcoólico, porque senão ele teria pecado. Se Jesus tivesse dado vinho alcoólico para aquele povo naquela noite, ele teria pecado e teria caído na maldição de Abacuque 2,15. E ele não seria o Cristo, ele seria um pecador e não um salvador. Então ele fez o vinho, o puro vinho da uva, o melhor vinho. Amém? Amém. Tudo que Jesus faz é perfeito. Agora vamos voltar na questão de liderança. Eu gostaria que o Jurandir se colocasse aqui na frente aqui e lesse para mim 1 Samuel 30. Se colocasse aqui enquanto a gente vai fazendo um exemplo. E amados, ser líder hoje, eu estou pregando para os jovens que no futuro vão ser líderes. Vocês têm que ter uma coisa: comunhão verdadeira com Deus. Servir a Deus de todo o coração. Esse homem que pregou isso aí, esse homem, a igreja dele cresceu demais. Muito. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara em dizer: o povo perecerá por falta de conhecimento. E tanta gente estão perecendo seguindo a ele, não estão seguindo a Cristo não. Porque os ensinamentos dele não vêm de Cristo não. Não vem. Ele não prega salvação. Ele prega crescimento financeiro. É você comprar as coisas. É você entrar na igreja dele e ele não aceitar. A sua vida tem que mudar. Tudo tem que transformar. Mas não é mudar a sua vida espiritual para você morar no céu. É mudar a sua vida financeira aqui na terra. Para você ficar aqui na terra, fazer sua casa aqui na terra, perecer aqui na terra, Jesus voltar e você continuar na terra. O evangelho de Jesus é diferente. Um líder de verdade, ele não critica o seu Senhor. Um líder de verdade não fala mal do seu Senhor. Se ele verdadeiramente serve a Deus, ele não vai falar mal de Deus. Quando ele for fazer qualquer coisa, ele vai pedir opinião a Deus. Vamos ver a diferença de líderes que andam com Deus e de um líder cego e maluco igual esse homem. Davi. Olha o reinado de Davi. Davi foi um grande líder. Davi foi o líder escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo. Olha o que deu. Mas Davi foi escolhido por Deus. Ele pecou e errou? Errou. Por quê? Porque Deus deixou que acontecesse essas coisas para nós tirarmos exemplo hoje e absorvermos o que é bem. Que Davi foi um bom líder, ele foi. Ele foi um rei que reinou com justiça sobre Israel. E tudo que ele ia fazer, ele perguntava a Deus. Ele tomava opinião a Deus. A diferença de um líder
que serve a Deus e que não serve. O líder que não serve a Deus, que está cego espiritualmente, ele quer te colocar cego espiritualmente. O líder de verdade que serve a Deus, ele vai buscar a Deus. Ele vai buscar a Deus a resposta. Porque ele sabe que existem pessoas que estão na retaguarda dele. E ele precisa cuidar desse povo. Ele está verdadeiramente preocupado com o povo. E esse homem não está preocupado com os seus fiéis. Não está. Ele está preocupado com ele. Com o que você pode dar para ele. Ele não está preocupado com você, nem comigo, nem com nenhum que está na igreja dele. Não vem falar para mim que está não, que não está. Ele criticar o milagre de Jesus, um milagre tão perfeito, desse, amados, é só nós analisarmos direitinho as coisas que nós vemos hoje em dia, em relação a muitas igrejas que estão aí. Meu irmão, se não prega a salvação, se não pega a Bíblia, se não te ensina, se não te prepara a ir para o céu, se não te ensina a ter você ter as suas vestes alvas como a neve, porque você acha que nós vamos encontrar Jesus de qualquer jeito? Você acha que se nós estivermos com a nossa vida torta, nós vamos encontrar Jesus? E o seu reino aqui na terra? E o que Deus confiou em você? Como que você vai conduzir a pessoa? Como que você vai liderar alguém? Se você primeiramente não aceita ser liderado pelo general. Jesus ensina uma coisa na Bíblia e você distorce outra. Não vem dizer para mim que você está servindo Jesus, que você não está. Você está querendo dar ordem no capitão? Quem já serviu a marinha sabe, igual o nosso pastor. Quem já serviu as forças armadas sabe. Quem já serviu o exército sabe. Deixa um soldado ir lá e dá ordem ao capitão dele para ver o que acontece com ele. E esse homem, ele quer reverter a situação. Ele quer dar ordem no mestre e não aceitar a ordem do mestre. Amém? Vamos ouvir um líder de verdade. Leia aí para nós, Jurandir. 1 Samuel 30, até o versículo 15. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta feriu e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eila queimada, e as mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativas. Então, Davi e o povo que se achavam com ele, ergueram a voz choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aianó, Jazelita, Abigail, a viúva de Nabal e o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor: persegui-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os redatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderam de descansos que estavam passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe o pão e o comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de pastas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio:
Sou servo de uma Amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpio contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogos em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descer? Guia-me este bando. Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Amém? Olha para você verem a diferença. A diferença. Davi, um homem que é um rei, um líder. O pessoal atacou a aldeia, levou as suas mulheres cativas, levou as crianças. Davi chorou, a sua turma chorou. O que é que Davi fez? Ele chamou os homens e foi brigar com Deus? Não. Olha o versículo 8, o que que diz? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E depois, no versículo 21, diz o seguinte: chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Becó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, saudou em paz. Quer dizer, olha a diferença de um líder. Os seus soldados não foram na guerra. Ele muito bem podia ter chegado e querer sacrificar aquele soldado. Não. Ele soldou eles em paz, porque ele entendia que o povo estava cansado. O líder de verdade, ele anda nos caminhos do Senhor, e outra coisa, ele olha pelo próximo. Ele tem paz, ele olha com amor. Esse líder não está olhando com amor não, porque ele está conduzindo o povo. É a mesma coisa de uma pessoa que está dirigindo um ônibus, e lá na frente tem um abismo. A qualquer momento vai cair, e quem está com ele, e quem não está fielmente com o Senhor, que ali naquela igreja também eu creio que tem pessoas que vão ser salvas, vai para o buraco com ele. Lucas 6,39, deixa eu ler rapidinho aqui. Eu gostaria só de fazer um exemplo aqui. Eu gostaria que o Marcos, o Jurandir, viesse aqui rapidão, aqui no púlpito aqui, que eu quero ler aqui em Lucas 6,39. Amados, hoje nós vamos aprender liderança um pouquinho mais, tanto eu como você, porque não adianta nós virmos aqui, eu sei pregar. Você acha que eu não sei pregar aqui, pôr fogo nisso aqui, não? Fazer você virar aviãozinho? Jesus parou isso comigo. O Espírito Santo me deu uma nova direção. Eu sou prova viva. O meu espírito aqui nessa terra, eu nem falei isso com a minha família, mas eu estava morto praticamente, o meu espírito saindo do corpo. E Deus me tocou e falou comigo assim: agora você vai voltar diferente. Você vai fazer isso, isso e isso. Eu já experimentei o sobrenatural de Deus. Eu posso falar disso. Eu no meu corpo físico, meu joelho todo quebrado, destroncado. Se você, os irmãos, não as irmãs, os irmãos quiser pegar, Jesus curou, mas deixou aqui para você ver o sinal. Você pega nele, parece que ele está solto, mas eu não sinto nada. Vai no médico, não tem nada. É só para vocês entenderem o sobrenatural de Deus. Então nós vamos aprender com Deus. E se você pretende ser liderar alguma coisa, os jovens que serão líderes tem que andar nos caminhos do Senhor, consultar o Senhor. Este homem está cego, e a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque senão cairão os dois em um abismo, né? Lucas 6,39, vou ler rapidão para a gente aqui, só para fazer a insinuação aqui, para mim poder começar a pregar. Eu estou lendo Bíblia, porque para não ficar só nas minhas palavras, porque está tudo na Bíblia. 6,15. Espera aí, irmãos. Só um minuto. Cadê o Marcos? Isso que eu quero saber se é para 1 ou é para 2. É para 2? 6,39. Lucas 6,39, irmão. Desculpa. Eu errei aqui no versículo. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo, olha para você ver o versículo aqui, irmãos, 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre.
Então quer dizer, se esse homem, esse líder, ele criticou Jesus, então ele não é um discípulo de Jesus. Tá claro aqui, ó. O discípulo não é superior ao seu mestre. Quer dizer, o discípulo, ele não pode dar ordem ao seu mestre, ele não pode ser superior. Ele tem que ser submisso ao mestre. Ele tem que seguir o exemplo do mestre. Ele tem que passar o exemplo do mestre para outras pessoas. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Aquele que servia Jesus de verdade, aquele que se espelhar em Jesus. Paulo bateu no peito e diz: me imita que eu estou imitando a Cristo. Se nós imitarmos a Cristo, irmãos, nós verdadeiramente, e obedecer a tua palavra, nós verdadeiramente vamos ser servos dele, e nós vamos caminhar firmemente para a mansão celestial que está nos preparada. Agora, se nós desviarmos do evangelho, se nós planejarmos a nossa vida aqui, aí, meu irmão, você vai ter que ir contra a palavra mesmo, porque a palavra manda se obedecer ao mestre e seguir a ele. Sobe aqui em cima os dois. Esse líder está mais ou menos assim, o que a Bíblia diz, Lucas 6,39, um cego não pode guiar outro cego. Vem aqui assim, fecha os olhos, mano, fecha os olhos. Você é o líder. Vira aqui, pega nele aqui, isso. Agora é o seguinte, aqui é um abismo, olha, aqui é um abismo. Vem andando. Ele está cego. Para agora. Olha para você ver, isso aqui é um abismo. Ia cair os dois. E tem muitos líderes que estão cegos e Jesus ainda está dando chance, ainda está pondo a mão dele, porque ele é misericordioso. E dando chance. Fala: olha, tem um exército atrás de você que está acreditando em você, rapaz. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai tirar essa mão e esse líder vai cair para o abismo. É a hora que Jesus voltar. Mas eu tinha que ser esse líder. Amém? Amém. Amados, não sejamos cegos na fé. Vamos ler as Escrituras, vamos observar as Escrituras. Agora, Davi, a cidade foi saqueada. Ziclag foi totalmente queimada. E Davi chega naquela aldeia. Ele e os seus homens choraram muitíssimo, que faltou força para chorar. Antes dele sair atrás do pessoal, ele foi consultar a Deus. Senhor, eu devo fazer? E esse homem é o contrário. Ele quer ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. Amados, se não condiz com a palavra de Deus, corra, fuja da aparência do mal. A Bíblia é bem clara a dizer: é lobo que quer somente a nossa lã. Amém? Que nós nessa noite possamos olhar para um Deus que nos dá a liderança de como fazer, de como agir, de como falar, quando nós colocamos na vontade dele, no centro da vontade dele. Davi foi um homem que reinou sobre Israel com justiça. Vários outros reis reinaram, mas quando saíram do foco de Deus, a sua vida foi terrível. Assim como esses homens já estão longe de Deus há muito tempo. Mas que nós nessa noite possamos ter um exemplo e agradecer a Deus por esse primeiro milagre que Ele fez, porque foi um milagre perfeito. Ele deu alegria àquele povo. E que nessa noite, nós como igreja, possa nos levantarmos diante do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu sou um daqueles 7.000 que o Senhor falou que não se dobrou a Baal. Eu não vou me render a esses líderes. E se o Senhor me colocar em alguma liderança, eu vou agir segundo o teu coração. Eu vou agir segundo a tua palavra. Eu vou agir segundo os teus caminhos. Amém, Jesus. Eu não vou ir nem para a direita e nem para a esquerda. Não vou usar a tua palavra para construir mansão no céu, mas vou usar a tua palavra para construir a minha casa aí no céu, Senhor. E eu não quero, meu Deus, que se o Senhor me dá alguma responsabilidade de liderar alguma coisa, mesmo que seja a minha casa, mesmo que seja a minha esposa, mesmo que seja o meu esposo, no bom sentido, que a mulher, né, ela é submissa ao marido, mas a mulher é adjuntora, ela vê coisas. Mulher, quando você vai fazer um negócio que ela falar assim, pode prestar atenção nela.
que mulher tem uma percepção, que um não vê, o outro vê. Por isso que precisa de dois. São dois que se tornam um. Porque é um ajudando o outro. E ninguém pode ser cabeça dura demais também não, para não entender, né? Ah, não, eu sou o homem. Tudo bem, você é o homem, você é o cabeça. Mas escuta a tua mulher, que ela também está buscando a Deus junto com você e tem sensibilidade ao Espírito Santo. Para você ser um líder perfeito, para você ser um líder segundo o coração de Deus, você tem que abrir o teu coração para escutar a tua parceira também. Porque a tua mulher agora faz parte de você, vocês são um. Deus não olha para lá, não olha só você não, vê os dois. Se você machucar ela, você está machucando a você mesmo. O que você faz com ela reflete em você. Então o líder, ele tem que seguir o que a Bíblia ensina. Os caminhos do Senhor, a palavra de Deus é clara. Está aqui, ó. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Então, se nós queremos exercer, igual Jesus exerceu uma liderança perfeita aqui nessa terra, formou discípulos. Jesus formou 12 discípulos. E o evangelho está espalhado quase no mundo todo, está chegando no mundo todo. Olha que líder. E um homem desse vim criticar o meu mestre, um homem tão sábio, tão cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, que preparou 12 homens que influenciou o mundo. E às vezes nós não conseguimos influenciar quem está do nosso lado. Ainda queremos algo de Deus. Como é que Deus vai te dar algo? Se você não aceita a forma que o evangelho tem que ser pregado. Porque ler a palavra, dar pulinho aqui e falar a língua estranha é fácil, mas viver ela é difícil. Viver a palavra de Deus é difícil. Por quê? Porque ela vai contra nós, contra o nosso querer, contra a nossa vontade. Ela nos confronta. Que nós nessa noite podemos entender uma coisa. Nós só vamos alcançar vitória de Deus. Eu não estou dizendo aqui, esquece o material. Prosperidade é um dom de Deus. Sim, através da tua fidelidade com Ele. Agora, foca em você, na sua vida espiritual. Olha para dentro de você. Olha para você nessa noite. E eu estou olhando para mim nessa noite. Será que eu estou verdadeiramente lendo essa palavra e exercendo o que ela me ensina? Ou eu só estou lendo essa palavra por ler? Ah, não, eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que fazer aqui, eu tenho um momentinho com Deus. Mas se o irmão falar qualquer coisa, já perde a paciência. Amados, nós lemos a palavra, é para mudar nós mesmos, é para não sermos enganados por esses falsos mestres. Jesus foi o líder perfeito, Ele é o líder perfeito, Ele é o sumo sacerdote, e Ele continua operando, e Ele continua buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que nessa noite nós possamos entendermos com o nosso entendimento que nós não somos irracionais, nós somos racionais. E saber de uma coisa. Ah, não, mas ele está todo errado. A igreja está crescendo. Ah, mas a igreja está crescendo, a igreja está... Claro, uma empresa, quando ela é bem administrada, quando você investe no marketing, quando você investe na aparência, ela vai crescer. O líder ele não é bobo. Muitas igrejas hoje, o Espírito Santo está passando longe. Mas ele não entra lá, entra porque é a função dele. Ele vai lá convencer a pessoa, olha, isso aqui não está certo não, isso aqui está errado. E a pessoa depois que sai de lá e conhece verdadeiramente Jesus, ela começa a ver a enganação que ela estava. Ela começa a ver como que ela estava presa a um ensinamento todo errado. Paulo diz o seguinte: se nós planejarmos a nossa vida só nessa terra, nós seremos os maiores miseráveis. Pobres e miseráveis, planejarmos a nossa vida aqui nessa terra. Eu estava falando com a irmã esses dias, eu falei: irmã, você está vendo meu carro? Antigamente eu era muito apegado a coisas materiais, hoje eu não me apego mais.
É bom ter? Não sou contra você ter, eu trabalho, todos nós temos que trabalhar, mas não podemos nos apegar a isso. Sabe por quê? Porque se nós nos apegarmos às coisas materiais, nós começamos a desapegar de Deus. Quanto mais você se apega ao material, mais você se afasta de Deus. Porque o material, ele satisfaz a sua carne, ele te dá um prazer, ele enche o seu ego e começa a te afastar de Deus. Agora, quando você não importa com o material e busca o reino de Deus e a sua justiça, e olha o material como uma coisa, bem, Senhor, eu sou grato a Ti, vou trabalhar para me ter, que eu quero ter uma vida melhor. Mas quando você olha o material como coisa supérflua e olha Deus como seu superior, que você precisa dele, que Ele é a sua alegria, que Ele é a sua vida, que Ele é o seu ar, que Ele é o seu Deus, que você não vive sem Ele, que toda manhã você precisa dEle, que todo momento você precisa dEle, Deus te abençoa mais, as coisas fluem na sua vida mais. Nós precisamos é de Deus, nós precisamos é de Deus, nós, igreja, precisamos é do Senhor Jesus, é da salvação. Vamos parar de ficar com esse negócio, o apóstolo fulano de tal vai vir, eu vou lá que eu vou pegar a minha bênção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se não tiver nos princípios bíblicos, é enganador, estão te enganando. O diabo sim, ele tem poder, ele não tem todo o poder tem o nosso Deus, mas ele tem poder sim na terra. Quando Jó estava lá, quando Deus estava lá, olhando assim, veio os filhos de Deus, e no meio deles quem veio? O capeta. Irmãos, existe, o diabo existe, e ele está ao derredor, ele não descansa, e ele está com saúde, muito bem, obrigado, ele está com saúde e trabalhando, fica atento, amém? E quem vem? O diabo no meio dos filhos de Deus. Aí Deus perguntou, está vendo, Satanás, você está vindo de onde? Ah, estou vindo de passear e rodear a terra. E Deus perguntou para ele, viste o meu servo Jó, homem justo e fiel, e que se aparta do mal? Claro, só dá tudo para ele. Aí Deus falou assim, Deus deve ter pensado, bem, eu conheço o coração de Jó, eu conheço o servo que eu tenho. O seu Deus te conhece, conhece o teu coração. E aí, o teu coração está em Deus? Será que Deus pode te defender com o diabo? Ou será que você está envergonhando a Deus? O diabo vai lá falar de você para Deus e Deus não tem nada que falar. Como está a nossa vida? Como está a minha vida? Como está a tua vida? Você é motivo de honra para Deus ou você é motivo de desonra? Você é motivo do Senhor Jesus te defender ou você é motivo de Deus olhar para você e sentir vergonha dos seus atos, dos meus atos? Como está a nossa vida? Deus falou, viste o meu servo Jó, homem fiel, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Satanás falou assim, claro, você dá tudo para ele. Claro, lógico, você dá tudo para ele. Toca, só lhe poupa ali a vida. Satanás fez fogo cair do céu. Satanás fez vir um vento forte. Não foi Deus que fez fogo cair do céu, foi Satanás. Os sinais de Satanás é forte aqui nessa terra. E a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E eu já vi pessoas que são pessoas que, nomeadas mulheres usadas por Deus, que batem o pé por causa desses apóstolos e desses bispos, que vivem com enganação. Bate o pé, não, que é o homem de Deus, eu vi, não sei o que, eu vi. Mas peraí, eles só pregam milagres. E salvação, aonde fica? Se o plano da morte de Jesus foi para nossa salvação, não foi para ter riqueza. Riqueza, meu irmão, e bens materiais são consequências do seu trabalho. Queridão, não se engana. O maior foco de Jesus é a tua alma. E o diabo, ele quer arrancar a tua alma. Ele quer fazer de tudo para você não herdar o céu. Ele quer colocar que está tudo bem, então o negócio aí agora na igreja. Não. Eu prefiro que os jovens estejam aqui desse jeito do que está no mundo. Aí os jovens estão lá, com as vestimentas que não condiz de um servo de Deus. E o mundo não tem que influenciar eles. Eles têm que influenciar o mundo. Aí os pastores, não. Eu prefiro que os jovens estejam na igreja assim do que estejam lá na rua ou no mundo. Eu prefiro que os jovens estejam no céu.
Eu prefiro que os jovens estejam aprendendo a verdade. Porque se eles estiverem desse jeito, e o pastor com essa mentalidade, se Jesus voltar amanhã e eles estiverem mudados, eles vão ficar. E o sangue dele vai estar na mão do pastor. Eu olho para Deus e falo: Senhor, se um dia o Senhor me proporcionar algum tipo de ministério, de cuidar de alguma coisa, eu não quero que os jovens venham, eu não quero que o povo venha e eu virar falando: não, é melhor ele estar aqui desse jeito do que estar no mundo. Não, eu quero que eles estejam no céu, eu quero ver eles no céu, eu quero preparar eles para morar no céu, eu quero dizer para ele: não, isso é enganação do diabo, meus filhos. Vocês precisam mudar, vocês precisam ter uma visão diferente, vocês precisam se achegar a Deus. João 15:15. Nós precisamos ser amigos de Deus, não servos. Nós tínhamos que mudar essa palavra de servos. Nós tínhamos que parar desse negócio: eu sou servo de Deus. O servo não sabe o que faz o seu senhor. É igual esse homem, esse maluco aí, ó, desse bispo. Ele é servo, e servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele não sabe. Se ele fosse amigo de Deus, ele não fazia essas coisas, ele não pregava esse evangelho. E para não ficar em minhas palavras, irmãos, eu gosto de ler a palavra de Deus. João 15:15. Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Olha o que Jesus fala: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Que nessa noite nós possamos subir uma etapa a mais, largarmos de ser servos e nos tornarmos amigos de Deus. E quando você é amigo de alguém, eu sou amigo do Jurandir, sou amigo do Marcos, de todo mundo, do pastor. Se vier falar mal do Jurandir para mim, eu vou defender ele. Eu vou falar: olha, o negócio é o seguinte, eu estou com ele todo dia, ele não fez isso não. E mesmo que ele fazer, eu não aceito ele falar isso não. Eu vou lá falar com ele e ele vai mudar essa atitude. Quando você é amigo de alguém, você defende alguém. Quando você é amigo, você defende. Esse homem não é amigo de Deus, não é amigo de Jesus, não é amigo do meu mestre. Ele criticou o meu mestre. E a decisão mais sensata de quem me ouvir, aonde você estiver, meu amado, vocês aqui, colocam uma coisa na tua cabeça. João 15:15 é bem claro em dizer: já vos não chamarei servos. É o Senhor Jesus que disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Seja amigo de Deus, seja amigo de Jesus. Defenda o Evangelho, defenda o Evangelho do Mestre. Lute por esse Evangelho genuíno. Mas primeiramente, leia a Bíblia, para que ela te mude, para que ela verdadeiramente te liberte, para que verdadeiramente você mude o seu pensamento, para que verdadeiramente você se torne amigo de Deus. Eu sou um jovem, eu tenho 31 anos. Quem sou eu para me gloriar? Se eu gloriar, eu glorifico no Senhor, que é Ele que me dá força. Sou um jovem solteiro, tenho 31 anos. Eu disse para Deus: eu vou mortificar a minha carne, mas eu quero ser teu amigo. Eu quero ver o Senhor operar os milagres que o Senhor me prometeu na infância. Se foi o Senhor que fez aquela promessa quando eu era criança, Pai, está aqui o meu corpo em sacrifício vivo para ti. Não estou me gloriando. Eu entreguei minha vida para Jesus verdadeiramente. A minha história é um milagre, a minha vida é um milagre. Satanás tentou arrancar minha vida várias vezes. E pela misericórdia de Deus eu estou aqui falando do amor de Jesus e dizendo para você que Jesus é bom. Que Ele muda a tua vida, que Ele transforma a tua situação, que Ele te batiza com o Espírito Santo, que Ele te enche de fogo. Não fogo para você sapatear e pular, se pular no mistério, glória a Deus, mas para encher o teu coração da chama do Espírito, que vai causar mudança, que vai mudar pessoas, que vai atingir pessoas. 12 homens a influenciar o mundo. Se todas essas igrejas que existem na terra tivessem verdadeiramente sendo direcionada pelo Espírito Santo, o mundo seria diferente. Se 12 homens influenciou as nações, e nós estamos aqui hoje, imagina essas igrejas todas aí que se dizem igreja, se tivesse verdadeiramente servindo a Jesus, o mundo seria diferente. Almas não estariam indo para o inferno igual está indo.
Talvez você pode falar, irmão, mas eu vim aqui hoje, irmão, porque eu gosto do mistério. Eu também gosto. Mas eu não excedo da forma que Deus quer me usar. Quem já viu me usar sabe que eu sou pentecostal. Eu nasci no Pentecoste, mas eu sou um pentecostal consciente. Eu sou racional. A não ser que o Espírito Santo me toma, e Ele é ordeiro, e Ele vai me usar como quer te usar de uma forma diferente. Amados, vamos prestar mais atenção nas Escrituras? Vamos nos achegar mais a Deus, para que Ele se achegue a nós? Vamos defender o Evangelho genuíno. Você não precisa comprar nada. Você não precisa negociar com Deus. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus não é um Deus quebrado. Nosso Deus não é um Deus que cobra juro. Você dá para Ele te dar. Não, não é assim. Não é comprando. Não é fazendo coisas aí que eles estão ensinando. Não, não. Mas espera aí, irmão, como que a gente faz? Eu vou te explicar. Mas o nosso Deus não é um Deus quebrado. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se você está buscando uma mudança financeira, começa a mudar a sua vida espiritual. Começa a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer receber bênção de Deus? Muda você primeiro. Muda a sua forma de agir. Muda a sua forma de vida espiritual. Comece a aproximar mais de Deus. Amém? A fidelidade a Deus. Agora, irmão, você falou que ia ensinar. Como é que a gente faz para alcançar a bênção? Sim, eu vou ensinar. Jesus, quando estava olhando, todo mundo depositar o dinheiro no gasofilaço, todo mundo veio e colocou os dinheiro ali. Veio uma viúva e colocou uma moedinha. Ele virou para os discípulos e falou assim: verdadeiramente, essa aí deu mais do que todos eles. Porque eles davam do que sobrava. Essa deu do que... ela fez sacrifício. Ela entregou uma oferta de verdade a Deus. Deus não está importando com quantidade. Deus está importando com a sua fidelidade. Amém? Eu gostaria de chamar Stephen para louvar um hino aqui. E gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Amados, vale a pena servir a Jesus verdadeiramente. Volta o teu coração verdadeiramente para Deus. A pessoa às vezes pode ter cometido um pecado ontem. O nosso Deus não vai te condenar hoje. Ele vai te perdoar hoje. Salmos 34:5. Confessei o meu pecado para o Senhor, e Ele perdoou as minhas transgressões. Amados, não importa o que você já ouviu, ou mesmo que você frequentou essas igrejas, ou mesmo que você foi em algum desses ministérios. Não importa o que você fez, ou no que você acreditou. Importa é o que você vai ser de hoje em diante. Presta atenção nessa canção. Pede a Deus para sondar o teu coração nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
aqui. Amém? Essa música, esse hino entoado, ele diz: sonda-me, usa-me, Senhor, e me conheces. Que nessa noite o Senhor possa estar sondando os nossos corações. Que essa noite, essa canção entoada, sonda-me e usa-me, possa entrar no nosso coração. Hoje é culto dos jovens. E eu quero deixar uma palavra para os jovens aqui nessa noite, que está em Salmo 119, no versículo 100. A palavra de Deus diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras do meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho.